Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui fazer mais um tutorial e análise, desta vez de um jogo que eu andava a adiar literalmente há anos, porque não tinha condições para o conseguir fazer de modo adequado. E esse jogo é o Lisboa. Finalmente consegui fazer o tutorial e análise do Lisboa, porque tenho agora um tripé que me permite ter uma maior amplitude da mesa de jogo e isto ocupa muito espaço de jogo, que era uma das dificuldades que eu tinha, e agora com a nova configuração eu espero conseguir fazer vídeos de jogos que tenham maior amplitude de mesa e também notar que um jogo desta envergadura, desta complexidade, demora sempre muito mais tempo, o que exige aqui uma maior preparação da minha parte, da minha agenda, para tentar fazer isto e encaixar nas atividades profissionais, porque isto não é uma atividade profissional. Então vá, vamos ver como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Uma parte considerável do setup já está, ou seja, da configuração inicial do jogo já está feita. Eu estou a configurá-lo para 2 jogadores e para 2 jogadores aquilo que é grande, existem várias alterações, mas aquela que é a mesma maior é que a linha não é utilizada e vamos tapar com esta peça para apertar, ou seja, para haver uma zona de construção mais apertada para fazer sentido para 2 jogadores. Alguns dos decretos também vão fora, mas na mesma começam com estes funcionários adversários para tapar. Então vamos começar a fazer o setup que falta, ou seja, a configuração que falta. Vamos encher aqui de decretos. Os decretos depois são sempre renovados no final do turno de cada jogador, portanto vamos colocar aqui uns quantos. Os outros ficam aqui para serem renovados. Eu já coloquei os jogadores, eu vou jogar como o jogador laranja e o meu suposto adversário vai ser verde, portanto o primeiro jogador, que vou ser eu, o laranja, fica aqui no 4 de influência e os restantes, consoante o número de jogadores, vão avançando, sendo que o jogo pode ser jogado até 4, portanto eles vão até aqui ao 7 de influência. Aqui o registro do setor económico fica aqui no 0 deste lado, do lado de influência, e no 3 no lado monetário, representado por este edifício. O bispo começa aqui na zona que tem a influência, para depois ir rodando, e enchemos aqui de peças da igreja, que estão aqui num saco, e este saco é a edição de Kickstarter, o saco original da versão base não vem com esta impressão, e aqui estão muito mais peças que vão sendo depois abastecidas durante o jogo. Depois, aleatoriamente, vamos ao saco dos cubos, dos escombros que representam os graus de destruição que Lisboa teve com o terremoto de 1755, ou seja, não foi propriamente só o terremoto, mas houve também, para além das quedas e dos escombros da derrocada dos edifícios, houve também inundações representadas pelos cubos brancos do tsunami, do grande tsunami que assolou Lisboa, e também dos grandes fogos representados pelo vermelho, uma vez que o evento decorreu no dia de Todos os Santos e nesta altura as igrejas todas estavam cheias de velas e com a derrocada dos edifícios e por muita da construção ter madeira, obviamente houve grandes incêndios também, portanto foi uma tripla calamidade. Portanto, vamos pegar nestes cubos aleatórios do saco e vamos encher em todos os espaços das colunas, das linhas, aqui, e depois em cada um dos edifícios públicos que vão ser abertos. Portanto, vão ficar 3 por linha e coluna, à exceção aqui da Rua Nova da Princesa, que vão ser menos, porque é uma rua supostamente mais pequena a nível do edificado, e nos restantes edifícios públicos, que depois eu vou introduzindo a temática do jogo à medida que vou falando, vão ficar apenas 2 cubos, sendo que restam aqui 6 que devemos colocar do lado, porque podem ser utilizados através de ações adicionais. Para além da configuração, vamos colocar aqui um edifício público, eles existem de projetos verdes e de projetos azuis que estão sempre no verso, portanto há aqui bastante variabilidade. Definimos 2 pilhas iguais, colocamos um em cada sítio e colocamos aqui os planos, ou seja, os planos para fazer os edifícios, também de verdes e azuis, e fazemos por ordem da necessidade de funcionários para implementar
o dito plano. Portanto, isto vai de 2 a 5 e devemos colocá-los aqui por ordem. Depois, as mercadorias que o jogo, ou seja, que vamos poder manipular no jogo, as ferramentas, os tecidos ou sedas, os livros de conhecimento e regras e o ouro. Elas começam tal como está aqui definido, estão a ver, portanto eu limitei-me a colocar no sítio correspondente, e isto é a edição de Kickstarter, normalmente estas peças são apenas uns círculos. Depois vamos colocar aqui uma pilha de edifícios de lado, porque isto vai ser importante quando os jogadores terão a possibilidade de seguir as ações, mas colocamos uma em cada zona, que se repararem estão associados às cores das ruas, e isto vai ter um efeito importante na pontuação e no desenvolvimento do jogo. Colocámos de configuração inicial um dos nossos funcionários ajudantes no gabinete do Marquês de Pombal, sendo que aqui está o Marquês de Pombal, aqui o arquiteto Manuel da Maia e aqui o próprio rei Dom José I. Estes não começam vazios, este começa com cada um, mas depois podemos ir enchendo à medida que o jogo vai avançando. O jogo tem 4 baralhos que estão divididos por as várias eras em que o jogo está dividido. Ele, no fundo, tem 2 grandes eras, 2 grandes etapas que estão associadas a 2 baralhos. O primeiro baralho, 1755 a 1757, consiste aqui neste baralho azul, em que vamos baralhar e distribuir 5 cartas a cada jogador como mão de início. Fazemos isto para cada jogador. Depois vamos ao baralho vermelho, que é dos anos correspondentes, 1758, 1762, e aqui já temos que dividir pelos naipes, que vamos colocar ali na zona correspondente ao tipo de cartas que existem no jogo. Isto também é baralhado, mas cada uma de acordo com a sua pilha. Portanto, aqui colocamos as cartas do Marquês de Pombal, as cartas do arquiteto, as cartas do rei, arquiteto ou engenheiro. Se bem que nesta altura não havia bem essa divisão. E aqui as cartas dos eventos que podemos patrocinar. Então isto serve também para introduzirmos aqui o modo como se joga o jogo. Tematicamente nós seremos uma família nobre e com relações comerciais que pretende participar no processo de reconstrução da cidade de Lisboa segundo o plano do Marquês de Pombal. Portanto, temos aqui um plano de uma malha quadrangular típica do urbanismo da época do Iluminismo, que foi convertido e foi transformado para ser adaptado à Baixa, hoje chamada Baixa Pombalina, e aqui temos então a matriz ortogonal onde vamos poder colocar edifícios e depois abrir lojas. Mas isto processa-se através da ativação de cartas. Nós, na nossa vez de jogar, vamos usar uma carta para fazer estas 2 grandes ações e estão aqui divididas no nosso painel individual. Se bem que existe uma outra opção que consiste em não jogar, descartar uma carta e ganhar 1 de ouro. Para além disto, faltava aqui estes recursos. Os jogadores começam com um recurso de cada, que colocam aqui. Os jogadores começam com 10 e colocam este dinheiro aqui ao lado, vamos pôr aqui. Eu não tenho aqui a edição de Kickstarter, portanto, porque as moedas tinham de ser compradas à parte e eu nunca consegui encontrá-las disponíveis, portanto são estas moedas de cartão. Para além de toda a edição de Kickstarter, eu depois vou explicar também as adições que podem trazer no pack de upgrade que existe para o jogo. Portanto, os jogadores estão a influenciar os vários papéis, quer a construção, quer a regulamentação e produção industrial, quer toda a dimensão da igreja e da inauguração dos edifícios públicos, e podem fazer isto visitando os gabinetes ou patrocinando eventos. E isso é representado pelas ações que estão aqui, uma vez que nós podemos jogar uma carta para ativar a carta diretamente e fazer comércio ou visitar os nobres, ou podemos jogar uma carta visitando um gabinete para patrocinar um evento, ou então visitar diretamente o gabinete. Mas já explicarei isso com mais detalhe. Ainda no nosso tabuleiro devemos encher com cubinhos aqui esta linha que representa o nosso contributo para a reconstrução da capital, que tem de ser primeiro limpo todo o terreno, ou seja, estes cubos vão desaparecendo e representam os detritos
da devastação, quer do terremoto, quer do tsunami, quer dos incêndios, que vamos colocando aqui. E depois foi feita aqui uma alusão às gaiolas pombalinas, que é um sistema estrutural à base de madeira, com uma estrutura reticulada, que depois garante maior estabilidade e flexibilidade dos edifícios, e desde então não consta que tenham ruído com terremotos, embora não tenhamos tido nenhum da mesma envergadura em Portugal. Mas isto serve aqui para registar isso, e depois colocamos também aqui as nossas lojas que podemos ir desbloqueando, ganhando habilidades novas, e os nossos ajudantes que podem ser alocados e atribuídos aos gabinetes das 3 figuras principais do jogo. Portanto, está aqui uma breve descrição do que está aqui. Colocamos aqui também os barcos. Como estamos a jogar a 2 jogadores, existe apenas um barco de cada tipo, e é um barco associado a cada época, tal como as cartas que recebemos. E, em princípio, está aqui explicada a configuração inicial. Colocamos também aqui os nossos peões iniciais, que servem para registar quando estamos a seguir uma ação, porque nós podemos, se tivermos o devido favor, seguir uma ação de um outro jogador, e ambos começamos com 5 pontos de vitória, que aqui são representados pelas perucas, que representavam na época estatuto social. Mas vamos pegar nas cartas para percebermos do que é que estamos a falar. Portanto, as minhas cartas iniciais que eu obtive foi estas. Não tenho propriamente aqui toda a variedade, porque não tenho nenhuma carta de marquês, mas vamos ver as cartas em detalhe. Isto são cartas com múltiplos usos. Chamemos-lhe um mecanismo de jogo implementado aqui pelo Vital Lacerda para a implementação deste jogo. Por exemplo, temos 2 tipos de cartas, vamos separar. Temos as cartas de personagem que nós podemos visitar, os gabinetes, e temos as cartas de eventos que podemos patrocinar. Por exemplo, vamos ver estes 2 casos. Eu, neste caso, se quisesse jogar a carta para... Vamos focar-nos nesta parte. Vou querer jogar a carta para visitar aqui o rei. Portanto, eu colocaria a carta aqui e iria fazer a ação do rei. E as ações do rei estão aqui em baixo, tal como estão as ações de cada um dos locais. O que quer dizer que eu posso, então faço a ação principal e posso fazer uma das opcionais. E funciona assim para todas as cartas. E quando eu jogo a carta em cada um dos locais, tenho de pagar influência. Portanto, é o que vocês veem aqui em cima, o símbolo da influência. Tenho que pagar influência, o que quer dizer que eu tenho que ver quantos funcionários dos outros jogadores aqui estão. Está aqui o que significa pagar influência. Neste caso não está nenhum dos outros, portanto eu não teria que pagar adicionais, e vou ter que pagar sempre o valor da influência aqui. Isto vai subindo e descendo à medida do jogo. Neste caso, uma jogada aqui não tinha que pagar influência pelo estado político de Portugal e de Lisboa na época, nem teria que pagar influência por estarem aqui outros peões. Portanto, pagaria 0 de influência, mas, por exemplo, se estivesse aqui e tivesse aqui um jogador adversário, eu teria de pagar, vamos imaginar que está aqui, eu teria que pagar um daqui, mais um daqui, 2 de influência, que teria que pagar, gastar aqui nesta barra que registra a minha influência. Mas não era o caso, poderia fazer a ação sem gastar influência. A outra opção para jogar cartas aqui, ainda nesta secção, é o outro que está ao lado, é patrocinar um evento. Eu, para patrocinar um evento, faço a ação que está no meio, e neste caso é a ação de inaugurar uma loja, que é a mesma ação que me permitiria fazer como ação principal se eu visitasse aqui o arquiteto ou engenheiro. Portanto, mas aqui eu tenho de pagar o custo económico, e o custo económico é o custo que está aqui de lado. Portanto, esta barra serve para representar o lado político e o lado económico. Portanto, eu teria de pagar 3 de dinheiro da minha reserva para poder fazer esta ação este patrocínio deste evento. Depois eu vou explicar o que é de cada uma delas. A outra opção que eu tenho, se repararem, todas as cartas têm em cima e em baixo aqui uma série de iconografias e de possibilidades. Isto consiste na dimensão de construção do tabuleiro individual, que se chama portfólio. Aqui ainda no nosso portfólio faltava receber um plano. Recebemos um aleatório e colocamos aqui. Portanto, teria começado com um azul. Nós vamos ver então aqui possibilidades. No nosso portfólio nós podemos encaixar cartas em cima ou cartas em baixo. E a quantidade de cartas que nós podemos ter está determinada por este número aqui. Começamos com 2, mas se formos desbloqueando estas partes, ou seja, se formos enchendo isto com colunas
de branco, vermelho e azul, vamos desbloqueando aqui as gaiolas pombalinas atrás das colunas e vamos tendo a possibilidade de ter mais cartas e mais recursos que eu passarei a explicar. Mas vamos ver como é que funciona aqui o mecanismo. Eu pego numa carta, se eu quisesse usar então esta carta não como estas ações, mas como estas, diz aqui se eu vou usar para ganhar influência ou ganhar o lado económico. Por exemplo, nesta, se eu teria aqui a enfiar e por baixo, vê-se aqui o efeito que tem, portanto, eu a pôr aqui ganho este benefício, ia ganhar o nível económico do momento, portanto, ia ganhar 3 moedas. E ia baixar a economia, diz ali ao lado. Depois, eu ficava com esta habilidade permanente desbloqueada, quer dizer que os cubos vermelhos custavam menos 1 para remover. Portanto, mas já gastei uma das minhas cartas. Uma outra possibilidade era usar esta, embora talvez não fosse a melhor das opções. Vamos ver quais é que eu tenho aqui mais. Não tenho aqui nenhuma que seja muito poderosa, mas vamos ver aqui uma das vermelhas para dar um exemplo mais concreto. Por exemplo, se eu podia jogar esta carta na mesma como esta ação, de encaixar uma carta aqui, ia ganhar então aquilo que ia tapar, ia ganhar aqui umas ferramentas, para adicionar aqui ao meu limite de recursos. Eu, como tenho o 2 ainda, posso ter 2 de cada tipo. Se eu desbloquear, posso ter 3 de cada tipo, é sempre somar aqui os valores. Isto funciona para as cartas e para os recursos de cada tipo. Portanto, eu enfiava isto aqui, tinha o meu limite de 2 cartas, estava válido, e tinha aqui 2 de influência. O que quer dizer que quando eu for ganhar a influência deste símbolo, ganho todo o somatório do que está aqui em cima. E foi por isso que eu disse que as cartas que teria na mão, se calhar não seriam muito boas opções, porque para além de eu poder ganhar o benefício que estava em baixo, quando fosse ganhar influência não ganhava nada e estava a gastar e a tapar com uma carta. E quando nós jogamos uma carta a meter em baixo ou em cima, ganhando o devido efeito, podemos então fazer estas ações adicionais que consistem em poder gastar a quantidade que nós quisermos de bens para fazer negócio com os nobres. Se vocês repararem, em cada uma das zonas estão aqui os bens necessários. Portanto, eu posso fazer quantos eu quiser. O ouro, todos aceitam ouro e depois cada um aceita um tipo específico de bem. Por exemplo, se eu quisesse fazer esta ação, eu podia gastar aqui um tecido, eu podia gastar aqui um ouro para fazer esta, podia gastar um livro aqui para arranjar um navio, podia gastar aqui para arranjar 2 funcionários para adicionar ali. Portanto, eu podia gastar isto tudo na proporção que eu quisesse. Ou então eu poderia vender para os navios. Vamos ver como é que funcionam os navios, para que isto faça sentido. Os navios é uma das ações secundárias aqui do Marquês, tem este símbolo do barco. Como é que funciona? Imaginemos que eu teria jogado uma carta de Marquês, não tenho nenhuma de mão, mas vamos imaginar que mais à frente, quando eu tiver acesso a estas, já teria, eu jogava aqui. Portanto, teria que pagar a influência, teria que pagar, eu sou o laranja, portanto eu teria de pagar 3 de influência mais 4, ficava mesmo a 0, ia ser difícil, e então poderia fazer a minha ação. Se eu, porventura, não tiver influência, não posso fazer a ação em causa. Portanto, e agora eu poderia então ganhar um decreto, este símbolo aqui, então vamos começar a introduzir os símbolos das ações e depois eu complemento com os restantes. Um decreto é ganhar uma destas cartas que no final vão dar pontuadores. Depois eu explico cada um na parte da parte final do jogo. Por exemplo, eu ia buscar este e este aqui diz-me se eu for a pessoa que tem mais decretos no final do jogo, ganho 5 pontos de vitória. Portanto, ia ganhar isto e agora podia escolher uma das ações. E eu ia decidir buscar um barco, um navio. O custo dos navios está associado à quantidade de carga que eles podem levar. Um navio de capacidade 1 custa um bem diferente. Portanto, eu poderia dar aqui umas ferramentas que já tinha ganho e pegava e colocava o meu navio aqui. O problema é que eu já tenho 2 cartas, portanto teria que perder uma e iria, por exemplo, perder esta para manter a minha capacidade de cartas limitada aqui por este 2. Portanto, eu colocar aqui o meu navio. Quando nós colocamos o navio, podemos ver aqui os símbolos, a economia sobe, faz sentido, e ganhamos toda a influência que está aqui em cima. Portanto, eu ia ganhar 3 mais 2, 5, o que era muito útil, porque eu estava com a minha influência muito em baixo.
portanto era um modo de poder adquirir um navio. Eu poderia, numa próxima vez, adquirir um segundo também, mas tinha que respeitar a quantidade e tenho a possibilidade, quando adquirir um navio, substituir por um navio mais antigo, pagando a diferença de bens. Este, como tem uma carga de 2, ia-me exigir 2 recursos diferentes, portanto temos que sempre respeitar isto. Isto para voltar à ação anterior. Na ação anterior, que diz que eu posso vender para os navios, a ação económica, consiste em, eu posso pegar numa mercadoria, vamos imaginar aqui o ouro, e colocá-la no meu navio. Diz ali a capacidade de carga, é 1, eu coloco, como o navio encheu, só tem 1, eu ganho imediatamente a peruca, e eu posso fazer isto também para os barcos dos outros, e quando voltar ao meu turno, porque isto depois o valor pode mudar, se alguém produzir isto iria descer, se eu tiver carga aqui e o navio estiver cheio, eu vou devolvê-la e vou ganhar o dinheiro que estava aqui, portanto ia ganhar 6 de dinheiro. Mas tinha que esperar novamente pela minha vez de jogar. Isto representa a capacidade e a viagem dos navios, o tempo que isso demora e os efeitos económicos que podem estar associados. Vamos então explicar as ações todas. E agora talvez seja mais fácil, assim espero. No final da minha ronda, isto iria abastecer. Vamos começar então aqui pelo arquiteto. A ação principal, abrir uma loja. Como é que nós podemos abrir uma loja? Então temos que introduzir aqui, novamente voltar ao mapa urbano da cidade. Por exemplo, se eu quisesse jogar aqui uma loja, vamos imaginar que eu quero fazer isso, eu teria que buscar, eu escolho se quero virar, temos que escolher sempre para onde é que queremos virar a loja, para qual das ruas eu ia, por exemplo, querer virar para o amarelo. Portanto, ia buscar aqui a secção amarela, ia ganhar o benefício que estava aqui. O benefício que está aqui é um destes recursos à minha escolha. Eu se calhar ia buscar este, vermelho, ia tapar aqui e então ia fazer um cruzamento de custos. Eu tenho direito sempre a tirar um cubo qualquer, e eu ia tirar o branco porque o branco é o mais caro, e vocês podem ver quanto é que custa pagar para construir num dos sítios de acordo com a quantidade de cubos do cruzamento. Portanto, eu ia tirar este automaticamente e então teria que pagar o que está aqui. Portanto, cada vermelho são 2 e cada azul é 1. Eu teria que pagar 4, 5, 6, 7 mais o valor económico 10. Portanto, podem ver que construir é mesmo muito caro. Teria que pagar 10 e então já tenho o edifício e posso ir aqui ao meu tabuleiro individual buscar uma loja para colocar no local. E então, à medida que eu vou fazendo, libertando aqui lojas, vou também tendo bónus adicionais. Por exemplo, tendo uma das minhas lojas, quando eu for produzir, vai produzir um bem adicional. Se eu conseguir tirar todas até aqui, todas vão produzir mais um. Se eu tirar esta, os barcos precisam de menos uma mercadoria para os comprar. Se eu tirar todos até aqui acima, não precisam de mercadorias. O que é importante para os barcos mais à frente no jogo, porque gastam 4 mercadorias diferentes, portanto são todas, é algo importante, e os barcos também dão pontos no final do jogo. E aqui, se avançar até aqui, eu posso pagar influência com dinheiro, porque por vezes não temos influência suficiente para fazer as ações e provavelmente ter dinheiro será mais fácil do que ganhar influência. Portanto, eu decidi colocar aquela ali e para já não acontece nada. No entanto, depois vão haver pontuadores que eu explico mais à frente. E depois de ter construído, isto encheria, à exceção de seguir as ações que eu vou explicar a seguir. Um outro esclarecimento, apesar de nós vermos aqui 2 edifícios, isto apenas leva com uma loja e o local para onde viramos e o sítio onde colocamos serve para reforçar para que lado é que a loja está ativa, apesar do edifício ocupar todo o quarteirão. Portanto, esta era a ação principal. A ação secundária será escolher uma destas. Portanto, elas são mais ou menos evidentes. A de cima é pegar em 2 dos nossos colaboradores e colocar em sítios que nós queremos. Por exemplo, se isto estivesse cheio, isto podia acontecer, vinha para aqui e não poderia substituir ninguém porque eu sou o jogador que tem mais, mas se não fosse, podia remover e o outro ficava em espera. Sendo assim, posso colocar o meu em espera, assim que abrir um espaço ele entra, mas nunca estão mais do que 5 em cada sítio, o que significa que nunca, na pior das hipóteses, nunca pagaremos mais do que 5 de influência para um certo local. Mas eu iria colocar qualquer coisa assim, um em cada um, seria provavelmente mais eficiente. A outra possibilidade
fazia uma coisa ou outra, era ir buscar um novo plano. Por exemplo, eu já tenho um azul, podia buscar um verde, que até só custa 2 funcionários depois para ativar. É outra possibilidade. Passemos então para as ações secundárias do Marquês. Os barcos, já expliquei o barco, eu podia depois então adquirir este, como tinha uma capacidade de 2, teria que substituir por outro, ou podia substituir este barco pagando a diferença de bens. A outra ação é produzir. Neste caso, eu teria, já como tenho este de liberto, vou produzir mais um do que é normal, todas as minhas lojas iriam produzir, o que significa que esta é uma de ouro, está virada para a rua do ouro, ia produzir um ouro naturalmente e mais um do bónus que está aqui. Portanto, ia produzir 2 de ouro. Portanto, eu poderia fazer um barco ou fazer outra. Sempre que existe a produção industrial, vamos imaginar que aqui no caso eu tinha produzido ouro, portanto o ouro, o valor dele baixa, o que quer dizer que sempre que produzimos muito estes valores vão baixando e vão afetando os valores finais das vendas depois nos barcos, porque quando chega ao nosso turno, imaginemos que o meu barco estava cheio e eu tivesse vendido ouro, provavelmente o ouro valeria menos. Agora vamos à ação principal do rei. A ação principal do rei é inaugurar espaços, ou seja, inaugurar edifícios públicos. A ação de inaugurar consiste em ver os edifícios que estão aqui, ou seja, neste momento não haveria nenhum que me daria ganhos imediatos. Imaginemos que em vez deste estaria este aqui, que me era mais útil. Eu vou, por exemplo, para fazer este, eu teria que devolver um plano azul, devolver 3 funcionários, voltavam aqui, este plano ficava feito e ficava aqui registado porque isto vai contar para o final do jogo, e eu ia pegar então neste edifício público, neste caso é o Palácio da Ajuda, eles são todos temáticos, estão todos associados a alguma coisa real, e ia colocá-lo. Eu podia colocá-lo aqui, aqui ou aqui. Estes têm de ser sempre associados à cor, estes aqui nem por isso, porque depende do modo como pontuamos, de modo cruzado. Vamos ver exemplo. Por exemplo, eu se calhar pretendia colocar num sítio que me desse alguns benefícios. Por exemplo, eu ia colocar aqui. Já tinha pago, aqui não se paga em dinheiro nem influência, é diferente. Eu ia substituir isto, ia receber o que está ali, ia receber uma seda, um tecido, ia colocar em cima e ia receber estes recursos também para tapar aqui na gaiola, o que seria um pouco ineficiente, porque neste momento não tenho azuis para desbloquear novas colunas. Mas ia colocar aqui, isto faz com que, então, todas as lojas amarelas desta linha pontuam segundo o bairro em questão. Portanto, eu ia ganhar 5 pontos de vitória com esta jogada. E ia-me abrir possíveis jogadas, por exemplo, de certeza que este lugar, então aqui ao lado, ficaria mais apetecível, porque quem construir aqui também vai ganhar 5 pontos de vitória. Eu também poderia ter colocado o edifício ali e pontuava na mesma 5 pontos de vitória, porque está na rua amarela. Depois é uma questão de opção. Se eu tivesse, porventura, imaginem, isto é sempre algo que importa escolher quando estamos a tomar esta decisão, se eu tivesse, por exemplo, colocado o edifício, vamos imaginar este, colocado aqui, e eu ia ganhar então um azul e um branco. E como completei esta coluna, imediatamente isto liberta, este cubo vai para a zona do Marquês e significa que eu a partir de agora posso ter 3 cartas e posso ter 3 bens de cada tipo, o que é uma grande ajuda porque, como repararam, eu começo a ficar condicionado pelo tipo de opções que tenho. Portanto, é sempre uma jogada a considerar quando estamos a fazer isto e, portanto, agora esta zona ficava apetecível porque pontuaria para os azuis e esta zona também ficaria apetecível porque pontuaria para os amarelos, sempre consoante o local onde estão os edifícios e as lojas. As outras ações adicionais são estas que estão aqui. Por exemplo, a possibilidade de fazer avançar o bispo 1 ou 2 casas, nós é que escolhemos, para ganhar uma das peças que está ao lado. Por exemplo, poderia ser esta, que me permite no final do jogo ganhar pontos por planos verdes. Eu ia colocar aqui, temos sempre limitados ao máximo de 4 e depois isto regenera, mas há outros que dão bónus adicionais e vantagens durante o jogo. Existem tantos decretos e tantas pecinhas destas que o jogo traz uma espécie de um cardápio e vamos ver, por exemplo, o que significa este,
que é o número 9. O número 9 significa que sempre que eu recebo pecinhas de detritos da calamidade, rubble, eu posso descartar um e posso receber 2 perucas. Portanto, é outra possibilidade. Existem imensos, por exemplo, este sempre que recebemos um decreto ganhamos uma peruca, os barcos dão sempre mais 2 de influência, sempre que jogamos uma carta de rei ganhamos 2 de dinheiro, podemos pagar na contratação de ajudantes para abrir os edifícios por dinheiro, porque se nós não tivermos ajudantes suficientes, só nesse caso podemos pagar por eles e pagamos a taxa que está aqui do valor económico. E estes azuis são benefícios durante o jogo, os verdes no final do jogo, e existem uns vermelhos que são benefícios imediatos. Temos aqui o caso de um deles que dá de imediatamente 7 de influência e depois não faz mais nada. As ações adicionais do rei é a possibilidade de buscar aqui um favor. Quando vamos buscar um favor podemos escolher, por exemplo, imaginem que eu tinha tinha escolhido anteriormente, tinha aqui. Quando alguém jogar esta ação de visitar o Marquês, eu posso com a minha peça dizer que vou seguir. E ao seguir eu posso fazer a ação como se tivesse jogado a carta, gastando o favor, se bem que estes favores valem 2 pontos no final do jogo. Importante é que quando seguimos a ação, por exemplo, quando estamos a seguir a ação do engenheiro arquiteto, Manuel da Maia, se o jogador que fez a ação tiver, por exemplo, imaginem que tinha gasto este edifício, tinha construído na zona castanha, eu já não posso construir aqui. É daí que existe um edifício por cada tipo de rua, o que quer dizer que se eu fosse seguir a ação, eu teria de fazer qualquer uma das outras, não poderia repetir a mesma. É por isso. Depois do jogador fazer a sua jogada, ou seja, joga a sua carta, quer seja ali como sítio de visitar um dos gabinetes, quer seja patrocinando o evento, quer seja jogando aqui no seu tabuleiro e comprando ou vendendo para os barcos ou visitando os nobres, depois disto o jogador vai buscar uma nova carta, escolhe uma destas e elas estão organizadas por tipologia e vai ter sempre 5 cartas na sua mão ao longo do jogo, portanto vai ter sempre 5 opções para ir fazendo. A primeira etapa, o jogo tem 2 etapas do jogo, acaba quando alguém conseguir concluir 2 colunas da sua gaiola e acaba imediatamente, ou quando 3 pilhas de cartas se esgotarem e também acaba imediatamente. E passamos para a segunda fase. Mas ainda na primeira fase tem aqui alguns detalhes. Quando se dá o fim dessa primeira fase, os jogadores vão contar o número de colunas que têm livres e vão ganhar 3 pontos por cada uma delas. Imaginem que algum jogador fazia a segunda, eu não tinha conseguido, eu ia ganhar apenas 3 pontos de vitória. Depois temos a possibilidade também de descartar cartas da mão. Nós podemos descartar uma carta por cada tipo de figura, por exemplo, e obter os recursos que estão em baixo. Portanto, eu iria descartar estas 3 e ia obter 2 funcionários, um cubo à minha escolha e um novo navio, se ainda houvessem disponíveis, obviamente. Era bom. As restantes eu posso escolher ficar com elas ou descartar, porque quando acaba esta fase, todos os jogadores vão preencher a sua mão até 5 cartas com cartas deste baralho roxo, que tem cartas com habilidades mais poderosas, semelhantes às outras, mas mais poderosas, incluindo aqui um joker. Temos aqui várias habilidades. Portanto, os jogadores fazem isto, têm a possibilidade de ganhar alguns recursos, de renovar a sua mão e de preparar para a próxima fase. Então, com a segunda fase, entra também um novo tipo de baralho, é o baralho castanho. Em princípio já não haveriam muitas cartas destas vermelhas, mas vamos removê-las. E iríamos colocar, tal como fizemos na anterior, as cartas segundo o seu tipo em cada uma das pilhas, para termos aqui uma distribuição equitativa do tipo de ações. Quando entramos na fase 2, os barcos também são substituídos e entram aqui barcos da nova era. Se vocês repararem, os barcos têm aqui um adicional, quer dizer que cada mercadoria vendida para este barco, e eles têm capacidades cada vez maiores, este tem 3, este tem 4, e eu ganho um bónus adicional de dinheiro, o que vai fazer com que os outros jogadores vão querer usar os meus próprios barcos, porque eu vou ganhar pontos de vitória, porque são os pontos que estão aqui virados das mercadorias. Vão ver, dão sempre uma peruca, mas eles vão ganhar o dinheiro de acordo com a tabela e com o adicional de venda de cada barco, que pode ser muito
influente naquilo que é o valor de venda. E o jogo continuava no jogador seguinte àquele que desbloqueou o fim. Os jogadores continuam a fazer exatamente o que tinham feito e o jogo depois acaba quando alguém concluir a quarta coluna ou também 3 pilhas desaparecerem. Existe mais umas coisas adicionais, que é quando eu jogo uma carta de marquês e tiver lá um cubo, eu posso gastar esse cubo para ir buscar um decreto adicional. O que quer dizer que eu posso buscar até um máximo de 2 decretos por ronda, gastando os cubos que vou acumulando aqui das gaiolas pombalinas e do entulho acumulado. É assim a palavra mais correta para descrever isto. Eu também a qualquer momento posso fazer descer a minha influência para ganhar o ouro. Por exemplo, imaginem que eu precisava de 2 moedas. Descia até aqui e ia buscar 2 moedas. Pode ser uma jogada altamente ineficiente, mas pode ser mesmo necessária. Outra coisa importante que pode acontecer, quer na fase 1 ou na fase 2, e normalmente vai acontecer várias vezes, é o avançar aqui do bispo. Sempre que o bispo passar ou ficar nesta zona, a economia sobe 1. Sempre que o bispo passar ou ficar nesta zona, dá-se aqui um evento de avaliação do impacto da igreja. E aqui os jogadores, isto também é algo bastante temático, porque o Marquês de Pombal teve claros conflitos com a igreja e com o domínio político da igreja em Portugal e no Império, e isto representa isso. Portanto, os jogadores poderiam ter aqui uma série de peças, imaginem que eles vão acumulando, e nesta fase eles vão poder, se descartarem uma destas peças de influência da igreja, e se repararem elas têm aqui umas perucas de lado, por exemplo, eu poderia escolher descartar esta, ia ganhar as minhas 2 perucas e o Marquês ficava contente porque eu estou a reduzir o impacto da igreja na minha família, na minha empresa, nesta entidade que eu represento, esta entidade nobre e comercial e militar, mas mais nobre e comercial. Eu vou receber as perucas e vou marcar a minha influência. Portanto, eu ia ganhar mais 5 de influência, o que seria benéfico, e a partir daqui começo a ganhar perucas se ganho mais influência. Portanto, seria uma boa opção, mas poderia não fazer isto, poderia querer manter isto e não ia ganhar nem as perucas que estão na parte de trás, e também é uma forma de libertar espaço para ter mais peças de igreja, mas também não ia ganhar influência, que é sempre algo muito necessário no jogo. Agora, pegando em todos os detalhes, eu penso que estamos em condições de ver aqui a pontuação final. E para a pontuação final basta seguirmos aqui esta sequência que está aqui, e ela ajuda bastante. Vamos ver os barcos pontuam consoante a capacidade que tem, portanto um barco de 1 pontua 1, até aos barcos mais poderosos de 4. Depois vamos ver os pontos pela quantidade de entulho, que são 3 pontos por cada coluna liberta. Depois vamos ver a maioria das casas e vamos ver as maiorias que cada jogador tem por rua, daqui estes pontos que estão aqui. Se fosse a 2 jogadores íamos usar apenas os valores de cima, sendo que os pontos dos edifícios vamos ganhando durante o jogo, à medida que os vamos colocando, e sendo que, por exemplo, um edifício pode dar 15 pontos, este poderia dar 15 pontos se ativasse este, se todos estivessem a pontuar para o amarelo, mas isso era durante o jogo. Depois, cada 5 moedas dá 1 ponto de vitória, e os decretos vão todos pontuar, cada jogador vai receber os decretos, há alguns que, como podem ver ali, pontuam, por exemplo, quem tem mais livros, quem tem, se tem mais lojas na Rua Azul, se tem mais decretos concluídos, mais planos concluídos de azuis, verdes, por edifícios públicos na zona leste da cidade. Existe uma grande variedade de decretos que são pontuados nesta altura. Depois vamos ver o jogador que conseguiu fazer mais projetos públicos. E quem tiver conseguido fazer mais ganha 15 pontos, 10, 5, o habitual neste tipo de jogo, sendo que o que conta é a quantidade de, embora uma coisa esteja associada à outra, é a quantidade de funcionários necessários para ter feito os projetos. E depois, por final, também cada favor não usado também vale 2 pontos. Vamos somar todos os pontos, aqueles que ganhamos durante o jogo e os que ganhamos na parte final, e vamos ver quem será o vencedor ou vencedora, ou quem terá vencido o jogo, independentemente de tudo o resto. Nós podemos também converter, gastar toda a nossa influência para ter dinheiro adicional, e os recursos por si só não valem nada, a não ser que tenhamos algum
decreto, que tal como aquele que está ali, que dá, pela maioria de livros, dá pontos adicionais. Importante aqui também é vermos agora o que traz aqui a edição de Kickstarter. A edição de Kickstarter traz aqui umas coisas adicionais que podem fazer alguma diferença. Para além destes componentes com estas miniaturas melhoradas, traz umas peças que nós podemos colocar para mudar a configuração dos bónus nos locais e também aqui umas peças que nós podemos colocar para mudar os bónus nos edifícios públicos. Traz também umas cartas para dar alguns possíveis objetivos guias aos jogadores, caso queiram optar por essa estratégia. Vemos aqui alguns exemplos de bónus, ou seja, quando fizermos um certo tipo de coisa vamos ganhar uns bónus adicionais. Isto acabam por ser uns guias para os jogadores que o autor e o livro de regras recomenda ao usar isto na primeira vez que joguemos. E depois temos aqui a mini expansão que surgiu para o jogo, que é uma expansão muito interessante e que vem resolver aqui alguns problemas, que é a expansão da Dona Maria I, que quando entramos na última era do jogo, quando a carta 57 é revelada do baralho castanho, que está associada aqui a quando o Marquês de Pombal obtém o título de Marquês de Pombal, esta carta entra em jogo, substitui o Marquês e a partir de agora substituem também as ações principais. Ou seja, já não é possível comprar mais decretos, portanto teremos que os ter arranjado anteriormente para a pontuação final e podemos fazer mais edifícios e abrir mais edifícios públicos como ação principal. E isto é um modo de mudar um pouco o jogo e mudar especialmente a correria que acontecia sempre no final aos decretos. Portanto, isto é uma expansão muito interessante e eu acho que vou começar a jogar sempre com esta variante. Quer dizer, é uma questão de escolha. O jogo tem também uma versão a solo que é relativamente fácil de ativar, consiste numas peças que colocamos adicionais que vão fazendo avançar aquilo que faz o nosso adversário e as cartas que vai removendo no final do jogo. Acaba por ser um modo também agradável para testar o jogo a solo e para relembrar regras e até para ensaiar algumas estratégias para explorarmos o jogo, de um jogo que tem muito para explorar. Então, quanto à montagem, o jogo demora um bocado a montar, embora não seja um tipo de montagem tão trabalhosa como noutros jogos. Aqui eu diria que é mais trabalhosa porque as peças são muito grandes e obriga-nos a configurar a própria mesa, mas eu diria que tem um tempo de montagem ainda considerável, vão demorar sempre uns minutos de volta disto, no mínimo 10, se souberem exatamente o que estão a fazer, e vão demorar mais se estiverem a fazer as configurações alternativas dos tabuleiros. Mas se todos souberem, é uma coisa que se passa rapidamente, cada um faz o seu e rapidamente põe as pecinhas também nos locais do tabuleiro. Se tiverem, por exemplo, as cartas também separadas, separar as cartas provavelmente é uma coisa que também irá dar algum trabalho, mas desde que fique separado de jogo para jogo, acaba por ser rápido. Quanto a componentes, bem, eu mostrei-vos a edição, embora a minha não é a edição Kickstarter, era a edição base e eu comprei um upgrade pack, ou seja, uma expansão que nós poderíamos comprar para ter os componentes que vinham no Kickstarter, mas os componentes de base já são por si muito bons, mas obviamente que os componentes de Kickstarter são topo, só me faltou mesmo as moedas metálicas que não consegui adquirir, portanto os componentes não poderiam ser melhores. Quanto ao livro de regras, o livro de regras está muito bem feito, não seria de esperar outra coisa, fácil de aprender pelo livro de regras, um jogo com esta complexidade e com esta quantidade, e com esta profundidade e com esta quantidade de regras, mas é de interrelações entre as várias partes do jogo, de um jogo que supostamente tem muitos mini-jogos. Portanto, o livro de regras não é assim tão grande e tem exemplos ilustrativos daquilo que estamos a fazer e isso ajuda bastante. Quanto ao design e arte gráfica, o jogo é lindíssimo na minha opinião. Esta questão de ir buscar estes azulejos, ter a arquitetura da época, ter trazido todas estas coisas, as próprias ilustrações que parece que são feitas numa típica representação artística que encontramos nos azulejos do barroco aqui, já a caminhar para o neoclássico, que é aquilo e é o período histórico em que o jogo se passa aqui em Portugal, mas claramente barroco. Isso está muito bem feito. No entanto, o design gráfico tem alguns potenciais problemas aqui. Por ser tão exuberante e estar tão belo, o tabuleiro, por exemplo, com todo aquele azul,
pode tornar-se um pouco confuso quais são as partes para nós usarmos, quais são as partes para ativarmos e quais são aquelas que são puramente decorativas. Eu acho que quando jogamos um certo número de vezes isso vai se dissipando, mas num primeiro impacto eu diria que pode ser confuso e pode levar a que os jogadores pensem que o jogo é mais complexo do que ele é depois na realidade. Apesar do jogo ter, por exemplo, em todas as secções, ajudas e notas iconográficas sobre os custos, sobre o tipo de ação, essas coisas estão todas lá, mas lá está. É um dos problemas dos jogos analógicos, é que nós quando vemos o jogo, vemos todo o jogo ao mesmo tempo. Não existem pontos de foco que nos vão sendo dados, como acontece no digital, com os menus que aparecem, com as cenas. Aqui não, vemos tudo de uma vez e neste jogo sente-se muito isso, o esmagamento de levar com o jogo todo de uma só vez. Temas e narrativas está, eu diria que perfeito, porque trata-se de um jogo económico, não é um jogo narrativo, não é um jogo em que nós estejamos a construir uma história, mas é claramente a implementação de um jogo, de um Eurogame, de um jogo de estratégia e de gestão, que é conduzido pelo tema. E eu não sei o que é que terá acontecido primeiro, mas eu iria dizer, e pelo aquilo que eu ouvi do próprio Vital, que o tema terá sido, ou terá surgido primeiro, e penso que é assim para os jogos dele. Ele depois vai a buscar e construir o sistema de jogo em função do tema. Mas todo o jogo transmite o tema deste período histórico na história de Portugal e da cidade de Lisboa, muito particular. A seguir ao terremoto, nós vemos a modulação dos efeitos destrutivos do terremoto, com os 3 níveis de destruição do terremoto, a destruição física, os incêndios, o tsunami com as inundações. Nós vemos todas essas coisas, vemos as intrigas políticas, os 3 gabinetes que nós vamos ter que visitar, que depois com os nossos funcionários que podem facilitar ou não a entrada nos gabinetes, o rei muito ligado à igreja, a igreja com um próprio marcador, com um mini-jogo próprio que vai influenciar, e depois os conflitos com o marquês, depois o lado económico do comércio com o império, todas essas coisas interligadas no jogo. O marquês que vai determinando os decretos que vão ter uma influência brutal na pontuação final do jogo, e depois a mini expansão com a Dona Maria, que vem alterar o jogo e até resolver uma das minhas críticas mecânicas. Obviamente não foi feita para mim, não é? Mas é uma crítica, uma mini crítica, digamos, feita por muitos jogadores, mas que é tematicamente, historicamente enquadrável e faz sentido aquela adição, que é apenas uma carta grande e uma carta pequena para substituir uma localização. Portanto, eu diria que não poderia estar melhor. E depois as cartas todas têm um texto de enquadramento, de narrativa a explicar. Os edifícios são edifícios que existem mesmo. Todas essas coisas estão fantásticas. Quanto a mecanismos, bem, é difícil porque são tantos. Aqui os mecanismos eu diria que têm os vários mini-jogos, e cada mini-jogo explora vários mecanismos. Nós temos o tableau building, ou seja, cada um está a construir o nosso tableau, o nosso portfólio, que é assim que o jogo lhe chama, em que é usado através de cartas com múltiplos usos, como nós já vimos em vários jogos, que encaixamos as cartas de um lado ou do outro, e isso vem ter ativações. Temos um jogo, claramente, a Baixa Pombalina, onde é um jogo de controle de área, em que vamos maximizando pontuações e ganhando bónus por interseções ortogonais. Tudo isso é também mini-jogo. Depois a barra de progressão da igreja, que é um jogo circular de bónus, bastante típico. Depois as ações nos gabinetes, em que temos os efeitos de maioria, com várias moedas no jogo, a influência, a moeda física propriamente dita, o poder económico, depois todos os outros recursos, o facto dos barcos também terem uma capacidade que acaba por ser a colocação de peças que nós podemos colocar também nos outros. Portanto, tem imensos mecanismos, mas acima de tudo um jogo que é ativado por cartas, e as cartas, consoante o sítio onde as jogamos, vêm ativar os outros mini-jogos todos. É assim que eu descrevia de um modo mais simplificado a sensação mecânica de jogar este jogo. Quanto à duração, o jogo pode ser muito longo ou não, depende muito dos jogadores. Eu já joguei, por exemplo, a 3 jogadores 1h30, entre 1h30 e 2, e já joguei a 4 jogadores
4 horas, quase 5. Portanto, isto vai depender muito do tempo de espera dos jogadores e depois pelo facto de ter a opção de seguir as ações dos outros. Como nós depois podemos seguir as ações dos outros, isto quebra um pouco o fluxo dos turnos e pode tornar confuso quem é o turno do jogador agora e depois todos os jogadores acabam por ficar por vezes um pouco perdidos com isto e eu digo que isto a mim me afeta ao ponto de quebrar às vezes os fluxos daquilo que eu tinha pensado e o facto de ter o tempo de espera grande depois afeta também a minha entrada no turno. Portanto, isto pode ter alguns problemas, apesar de ser só 2 ações, não é? Mas são tantas as implicações e o facto de podermos seguir também as ações e de quebrar estes fluxos dos turnos que pode fazer aumentar muito a duração do jogo, porque para fazer, por exemplo, uma ação nós precisamos de várias moedas, de vários recursos e isso pode obrigar a ter 2, 3 jogadas encadeadas. Quanto ao número de jogadores, eu diria que o jogo joga bem a todas as contagens de jogadores. Desde o solo até é interessante, embora possa parecer um pouco repetitivo, mas vocês até podem mudar isso com, por exemplo, as peças que vão avançando do vosso autómata, até podem criar um sistema aleatório com um dado para não ser tão previsível onde eles vão calhar. Mas isso é um pequeno detalhe, eu acho que o solo funciona, não é os melhores jogos a solo, mas funciona. Depois, a 2, 3 e 4 jogadores funciona bastante bem, o jogo vai apertando e vai ajustando, embora a 2 seja um pouco mais folgado, e há quem gosta até de jogar a 2 por isso mesmo. A 4 tem o problema da duração, porque se os jogadores tiverem muito tempo de espera vai ser muito longo, mas se os jogadores forem rápidos, eu diria que pode ser jogada qualquer contagem de jogador de um modo bastante gratificante e bastante prazeroso. Interações entre os jogadores. Vão haver algumas interações também diretas. Quem faz primeiro nos sítios, quem constrói as lojas primeiro nos bairros, os outros não vão poder construir, vai ter os bónus. O local onde vamos colocar os edifícios públicos para os bónus vai influenciar todos os jogadores também. Nós podemos influenciar a economia do jogo, que vai crescendo com aquele edifício branco, que vai mudando os custos. Nós, se produzimos, podemos desvalorizar também os bens das mercadorias e se elas já estiverem nos barcos vão dar menos rendimento aos outros jogadores. As cartas que nós vamos buscar, os outros jogadores já não vão buscar. Se nós jogarmos também e conseguimos os favores, podemos seguir os outros jogadores, também é uma interação. Também a questão dos decretos, alguns dão por quem tem mais de certo tipo de bem, ou certo tipo de coisa, ou presença no tabuleiro, e tudo isso são interações que vão levar a uma certa competição entre os jogadores, embora não exista aqui ataque direto ou destruição direta, do que quer que seja. É uma competição indireta, mas que é muito patente e visível ao longo do jogo. Estratégia, tática e aleatoriedade. Eu diria que de aleatório não existe muito, são basicamente as cartas que vão surgindo e os tiles que vão estando. Tem alguma aleatoriedade porque recebem as cartas azuis de início e depois recebem também as roxas, portanto essas vocês não conseguem controlar, mas depois as outras vocês vão escolhendo, embora o que esteja nas pilhas também seja algo aleatório, mas não me parece que seja uma aleatoriedade muito castigante. Os decretos também vão saindo consoante estão disponíveis, mas existe uma certa quantidade deles, portanto, tal como os edifícios públicos, aí sim vão ter dificuldade porque só existe um disponível de cada e aí vão ter mais dificuldade. Mas eu não diria que seja assim tão castigador, porque lá está, são muitas opções. Embora vocês possam sentir que num determinado momento tiveram um bocadinho de azar num certo tipo de coisa, mas eu acho que isso é mínimo. Quanto à tática, vocês podem aproveitar oportunidades, por exemplo, à medida que os jogadores vão construindo, vão abrindo novas possibilidades de pontuar, vão reduzir os custos de construção e vão tornando algumas linhas ou colunas mais apetecíveis. Isso pode ser uma coisa que surja repentinamente. A questão dos barcos também, se o barco abriu ou não ou ficou disponível, e o facto de algum jogador ter feito uma jogada que vocês vão poder usar um favor para seguir. Isto é, eu diria, tática. Do ponto de vista estratégico, convém que vocês tenham uma estratégia de início do jogo, como é que vão abordar o jogo. Se vão focar um pouco em tudo, se vão apostar muito nos decretos, se vão tentar ir diretamente para o tabuleiro, se vão tentar ganhar as maiorias nos vários sítios. Portanto, tem muitas possibilidades estratégicas que convém definir no início do jogo e podendo ir ajustando ao longo do jogo. Quanto à complexidade, eu diria que é um jogo complexo.
E eu digo isto com base na minha experiência pessoal. Joguei ainda há pouco tempo, já não jogava há muito tempo, e joguei com pessoas que todos nós tínhamos jogado e tivemos dúvidas. Portanto, quer dizer que tem muitos detalhes de regras que nós temos de controlar. Isto constrói bastante sobre a complexidade de dominar o jogo e depois a complexidade das decisões. Eu diria que podemos dividir a complexidade nestas duas dimensões. E agora até me deu aqui uma ideia para um próximo vídeo para as notas de game design. Mas a complexidade do jogo acho que constrói-se destas duas dimensões, o que faz com que seja uma complexidade bastante considerável. Portanto, não é um jogo fácil, convém jogar muitas vezes para desfrutar do jogo e dominá-lo bem, para o poder jogar de um modo competitivo e de um modo em que estão a explorar o jogo, mas a saber exatamente o que estão a fazer. E eu conheço várias pessoas que estão habituadas a jogar jogos relativamente complexos e tiveram muita dificuldade, por exemplo, na primeira vez que jogaram este jogo. Curva de aprendizagem. Tem uma curva de aprendizagem, eu diria, relativamente considerável. Eu diria que o mais difícil é a primeira partida, porque realmente é tudo muito novo. Mas como estamos a repetir várias vezes a mesma coisa, eu diria que a coisa fica consolidada no final da primeira partida. Na segunda já vão ensaiar alguma coisa e eu diria que a partir da terceira, quarta já vão começar a conseguir jogar de um modo eficiente e relativamente competitivo. Lá está, o tempo de espera e de análise pode ser muito considerável. As quebras de fluxo nos turnos enquanto os outros jogadores estão a seguir podem afetar bastante isto. Portanto, eu não recomendo a jogar isto com pessoas que demorem muito tempo, a não ser que vocês gostem de estar à espera e não se importem com isso. A mim é uma coisa que me incomoda um pouco quando estou muito tempo à espera, porque até me esqueço daquilo que estava a fazer e depois acabo por perder a imersão no jogo e acaba por ser uma coisa de turnos soltos, sem grande conexão entre si, pelo facto de eu próprio ter desligado do jogo, pelo excessivo tempo de espera. O jogo pode ser dado a isso. Portanto, era bom que todos os jogadores conseguissem jogar de modo minimamente fluido, 2 minutos por turno, mais coisa, menos coisa, mas alguns jogadores chegam aos 15 minutos por turno e isto pode ser muito pesado mesmo. Quanto à rejogabilidade, eu acho que o jogo tem elevadíssima rejogabilidade, ainda mais se vocês juntarem o pack de upgrade, em que vão mudar a configuração inicial, e se juntarem a mini expansão da Dona Maria I, e a rejogabilidade é muito maior e tem jogo para nunca se esgotar. Quanto ao arco, ritmo e progressão do jogo, acho que está bastante bem feito, uma vez que as cartas vão aumentando de poder, as primeiras são obviamente mais fracas, o jogo dá-vos restrições, ele vai acabar mais ou menos na mesma altura sempre, quer seja por alguém ter construído as colunas com os entulhos nas gaiolas pombalinas, quer pela quantidade de cartas, ou seja, isto foi deliberadamente feito para ter uma certa duração, para não estar a escalar demasiado e os jogadores estarem a produzir demasiadas coisas ou fazer demasiados pontos. Portanto, isto está muito bem equilibrado e nós ficamos com a sensação no jogo, se jogarmos de modo eficiente, que conseguimos fazer bastantes coisas, mas se jogarmos de modo ineficiente, ficamos com a sensação de deveríamos ter feito muito mais, o que é bom porque nos dá vontade de voltar a querer jogar o jogo. Quanto à inovação, eu diria que a principal inovação é os mini-jogos e a interligação entre os mini-jogos e todo o significado temático que isso tem. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e foi feita com mestria neste jogo. Os outros mecanismos são todos mais ou menos já conhecidos, embora tenha esta parte das cartas, mas nós vemos partes disto em vários jogos. Portanto, vemos, por exemplo, no braço as duas etapas, em que estamos numa primeira etapa e depois na outra etapa. E aqui temos mais ou menos isso, em que há uma renovação das cartas. Vemos aqui as cartas a serem colocadas num tabuleiro com múltiplos usos, já vimos isto noutros jogos também. A própria matriz da pontuação em rede também existem outras coisas, embora aqui a colocação dos bónus penso que são algo bastante original dos edifícios públicos, mas depois a possibilidade de usar as cartas para várias coisas também, e numa economia que vai ser afetada para todos, e por isto são alguns detalhes que funcionam como inovação no seu conjunto e com enquadramento ao tema. Quanto ao preço, bem, é um preço proibitivo. Aqui sim, claramente é um problema, estamos a falar de jogos que passam dos 100 euros, portanto isto vai ser um jogo que vai ser para um público muito específico,
Um jogador de entrada dificilmente vai pegar num jogo destes. Lá está, é um jogo para outra gama, provavelmente muito a pensar no mercado americano, que está muito mais disponível do que nós para dar mais do que $100 por um jogo. Para nós aqui em Portugal, e eu imagino que para o Brasil também seja complicado, não são jogos que nós consigamos comprar com facilidade. Por exemplo, o meu ficou muito dispendioso depois com o Upgrade Pack, ele estará seguramente em mais de 150 euros, com as várias adições que eu fui dando ao jogo. Portanto, um jogo caro, mas que eu diria que tem mercado dentro de um grupo muito específico de jogadores, um nicho dentro do nicho, que está disponível para poder suportar este tipo de produto. E havendo quem o suporte, eu acho que é bom continuar a fazer, e sabemos que é um sucesso, foi um sucesso de Kickstarter, continua a ser um jogo do top do BGG, portanto a coisa está a ser bem feita, mas para quem está em introdução é de facto um jogo proibitivo pelo preço, muito caro, mas não digo que isso não se justifique, uma vez que também tem um nível de produção muito elevado e também no preço dos jogos temos que pagar o trabalho criativo e o trabalho de autor. Portanto, isso tem de ser também considerado e, obviamente, há aqui muito trabalho também nessa dimensão, quer do lado do Vital Lacerda, quer do lado do Ian O'Toole e todos os outros que participaram no desenvolvimento ou participam no desenvolvimento de um jogo desta gama e desta envergadura. E pronto, foi aqui a minha análise. Para quem me acompanha sabe que isto é um dos meus jogos preferidos, é um daqueles que está, e daí ter gasto um dinheiro adicional para melhorar o jogo, é um daqueles que está no meu top, seguramente estará no top 10, seguramente, e é um jogo que eu vou sempre guardar e é um daqueles que eu gosto sempre de mostrar como exemplo, às vezes em aulas e formações, do estado da arte e do topo que se conseguir no design destes jogos de estilo mais económico. É este um dos que eu costumo mostrar, entre outros. Portanto, espero que tenha sido útil aqui a minha opinião, esta partilha. Finalmente consegui explorar e partilhar aqui este jogo, andava para fazer há muito tempo. Espero conseguir agora ir a jogos de uma amplitude de mesa maior, uma vez que tenho mais recursos para isso. E que isso tenha sido útil. Como sempre, fico aqui disponível para os vossos comentários, para continuarmos com o debate, e um obrigado a todo o apoio, likes, subscrições, partilhas, são sempre muito bem-vindas, obrigado e até breve. Deus!